Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você. Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma semana, de mais um programa, o programa Confecção que dá certo, que já estamos no 7º episódio, e para que as pessoas, os ouvintes da CBN, que não ainda, que todos já estão conhecendo, que a gente já está no 7º episódio, mas para quem não sabe ainda, a gente traz uma bancada de especialistas em determinado assunto voltado exclusivamente para a confecção, do polo de confecção do Agreste. E hoje nós temos 12 convidados aqui, que já são bastante conhecidos aqui na região e quiçá fora daqui também, viu? Pelo que eu saiba, pelo que eu pude ver, fora até do nosso Brasil é conhecido, é uma referência, certo? Em moda, que é o Nestor Madenis, gente, que eu tentei falar isso não, mas estava meio complicado. Gestor Madenis, certo? Que é uma referência em moda. Eu tive até que anotar, que geralmente essas coisas eu consigo assimilar legal na minha cabeça, mas eu tive que anotar. Ele é diretor criativo, não é isso? Editor de moda e diretor de produção, não é isso? Muita coisa. Eu queria ter mais, ainda você resumir, viu? Me desculpa aí se faltou alguma coisa, mas eu resumi. Mas eu queria, Nestor, e temos também o parceiro dele, uma pessoa que todo mundo conhece aqui na região, É o nosso porque o que essa pessoa faz, o que você, Rodolfo, faz, que é publicitário e criador de conteúdo digital, tem muito a ver com o trabalho da moda, Porque você também está defendendo esse assunto, você está dentro do assunto e está sempre nas marcas aqui da região, sempre batendo essa mesma técnica da moda, da divulgação, de trazer as melhores, e para quem não é ainda, chegar também junto. Então isso aí é importante, esse trabalho, a gente trazer duas pessoas que sabem falar desse assunto, que são autoridades nesse assunto, é maravilhoso. Então o nosso amigo Rodolfo aqui, ele é publicitário, criador de conteúdo digital daqui da região, muito conhecido. Então são os dois especialistas da nossa mesa hoje, certo? Junto com o nosso parceiro também aqui, que é o Érico Freire, que ele é o gestor comercial da Nacional Têxtil, que é o nosso apoiador aqui nesse programa, que é o programa Confecção que dá certo, certo? Então, eu queria começar com o nosso convidado, Nestor, certo? E, Nestor, eu queria que você falasse um pouco aí, que eu acho o seguinte, eu acho que aqui na região, apesar de nós termos um dos mais importantes, o polo de confecção do Agreste, a região, uma das mais importantes, que é Santa Cruz, Caruaru, mas assim, a moda, certo? É algo ainda não tão, cotidiano nessas empresas. A gente sempre ouve falar o quê? Que começou tudo com Sulanca, E até hoje parece que isso é impregnado, tem muitas linhas de frente aí que defendem isso, para tirar essa Sulanca, porque eu sempre digo aqui em outros programas com outros convidados que a gente dita moda, a gente cria moda, a gente dita moda, a gente não fabrica confecção, a gente também dita tendência, porque tem muita coisa boa aqui, certo? Eu mesmo daqui não sou nascido aqui, mas eu valorizo muito o que tem aqui e inclusive uso muito, certo? Eu não chego em lugar nenhum que tenha moda, para não falar de Santa Cruz. Total. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, para deixar como você é especialista isso aí, falar sobre essa moda que você fala muito, essa moda moderna, essa moda que eu sou, exatamente, que é porque vocês não estão vendo, mas você vê o estilo dele, vocês vão dizer. Então eu queria que você falasse mais sobre moda, que é o que eu quero falar justamente aqui, mais ainda é moda. Vim aqui para isso, qual é a influência que a moda Brasil, a nível Brasil, até fora do Brasil, tem aqui na região? O que é que ela pode trazer para a gente? Que os confeccionistas podem aproveitar? Bom, primeiramente, brigadíssimo pelo convite. Uma honra estar aqui com um parceiraço, que é Rodolfo. Érico, que também é outro grande parceiro, a Nacional já está comigo há alguns anos, já saindo coleção nova, Campanha nova, já. E um prazer também te conhecer, poder falar sobre um assunto que basicamente é a minha filosofia de vida, moda é minha religião. Eu esse ano completo exatamente 35 anos fazendo moda, comecei muito novinho, mas eu acho que o início de tudo é primeiro a gente ter um entendimento sobre o que é moda, Moda é comportamento, Moda fala de códigos, de signos, de atitude, de estilo, de personalidade,
de RG, né? A moda acaba sendo o principal meio de comunicação que você tem com o mundo e ela não está muito atrelada a outros fatores. Pelo menos ela, para mim, sempre vai ser um ponto de partida para outros desdobramentos como a confecção, a indústria, enfim. Então é muito importante a gente entender que moda é uma coisa, mas confecção é outra completamente diferente, né? A moda, inclusive, é essa fonte onde a gente vai entender de fato o que é tendência e de onde a gente pode, na verdade, buscar inspirações e referências, né, para tudo que a gente vai fazer na vida. Porque é a moda que vai ditar a cor do seu carro, o modelo do seu novo celular, né, a construção da tua casa. As estéticas, né? As que estéticas, acompanham a nossa vida, rotina. Né? Então a moda, ela de fato ajuda a contar a nossa história, porque é a partir dela que a gente, inclusive, consegue entender muito da vida. Então ela tem uma profundidade que talvez dentro desse ambiente capitalista a gente não consiga ter um fundamento que seja mais específico do que a moda nesse sentido. Então, quando a gente leva isso para o desdobramento de uma indústria de moda, mas que não é só confecção, a gente primeiramente precisa entender a moda como um assunto universal. Você sabe que é incorreto quando a gente fala de moda pernambucana, de moda francesa. Não existe moda pernambucana. Essas fronteiras, né? E não existe moda francesa. A moda é uma coisa só. Agora, as patentes, logicamente, eu não sei se você sabe, alta costura, por exemplo, é uma coisa que só pode ser se for produzida na França. Não existe alta costura no Brasil, não existe alta costura nos Estados Unidos, porque essa é uma patente francesa, como a alta moda é a patente italiana, mas o Brasil, e principalmente dentro da nossa realidade, a gente não tem patente nenhuma. Assim. Eu acho que o Brasil engatinha muito, porque enquanto na França a moda é uma política pública com ministério, inclusive. Com ministério, inclusive, ela elege o presidente em prol dos próprios benefícios. No Brasil é algo completamente atrelado ao comércio. Totalmente atrelado a capital, a faturamento, a investimento, a indústria. Então fica com um entendimento de moda também muito raso, né? Muito superficial. Né? E como eu estou te dizendo, a partir do momento que eu encaro a moda no meu dia a dia, porque eu falo disso 365 dias no ano, você entra na minha casa é moda. É uma instalação. Casa é uma instalação, é uma galeria de arte, assim. E eu acho que a gente precisa ter esse entendimento melhor, trazer essas noções, principalmente para quem quer trabalhar com moda ou quem já trabalha com moda. Mas assim como a gente estava conversando antes nos bastidores, eu acho que sem esse entendimento, as coisas vão ficando muito superficiais. E aí elas se tornam muito rotineiras, muito fugazes, então acaba que dentro dos modismos o que é certo hoje, o ano que vem é errado. E aí vai ficando essa bagunça geral e eu acho que está na hora, inclusive, da gente zerar para começar tudo de novo. O Rodolfo, inclusive, fala de uma coisa muito importante sobre essas transformações evolutivas que a moda tem passado. Aqui no Agreste, né? Principalmente aqui no Agreste, mas no mundo de uma forma toda, porque muita coisa está sendo revista. Sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre diversidade. A moda, ela, enquanto formadora de opinião, ela precisa rever alguns valores, principalmente quando a gente fala do ambiente industrial, né? Trabalho escravo, precarização, falta de acessibilidade, falta de inclusão, sustentabilidade ambiental, nossa, praticamente zero. Nós somos uma das indústrias mais poluentes do mundo. Então a gente, depois da pandemia, eu acho que essa ficha caiu, as coisas hoje estão muito mais claras. E aí é muito legal, inclusive hoje eu conheci o trabalho lá de um empresário local, onde as costureiras só trabalham até as 14 horas, que foi a melhor coisa que eu vi nos últimos tempos. E tá tão fresquinho isso na minha cabeça, porque eu acabei de saber dessa história, que eu acho agora que toda marca deveria ter projetos e ideias nesse sentido, porque a gente precisa começar a pensar numa melhor qualidade de vida. A sustentabilidade, ela está atrelada diretamente à economia. E se a gente fala tanto de investimento, de faturamento, a gente precisa entender que a sustentabilidade é o caminho certo
inclusive com ótimo caráter, um ótimo bom caráter, para a gente continuar seguindo. Porque assim como o Érico também conversou comigo nos bastidores, se a gente não pensar a longo prazo, a gente sempre vai estar voltando a esse mesmo ponto de partida e tendo que rever as mesmas coisas. Aí você colocou muito bem, moda é comportamento. E realmente... Moda é comportamento, moda não é roupa. Exatamente. Né? Então, gente, dentro desse entendimento, eu acho que a gente pode sim, eu acho que a confecção, ela bebe muito na fonte da moda, para poder entender esse approach sobre esse merchan que é tanto feito, porque a moda, ela é muito esperta, né? Ela é muito inteligente, ela se disfarça de glamour, de sucesso, de beleza, porque afinal de contas, todos os nossos padrões estéticos são impostos pela moda. Exato. Todos os padrões. Exato. E você também colocou um ponto aí, que você já vem há 35 anos nesse mercado e que você continua falando a mesma coisa. A mesma coisa. E quando a gente passa muito tempo, por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo desse programa Confecção que Dá Certo, hoje a nossa voz entre os confeccionistas tem mais peso. Eu já venho falando isso há um bom tempo, certo? Falando, e hoje, que eu continuo falando, hoje tem um peso melhor. Maior. E você mesmo me citou nos bastidores que todas as marcas de confecção que são voltadas para esses aspectos que eu acabei de citar são as marcas que mais dão certo. São referências. Exatamente. Né? Porque todo mundo quer buscar esse sucesso da Rota do Mar, que eu sei que é uma empresa de multireferência na região, porque as pessoas querem copiar fulano Beltrano, até porque daqui a pouco a gente vai falar muito sobre essa cultura copista também, Exato. Que é algo que precisa ser quebrado, né, desestigmatizado na região, mas eu acredito que nós temos esse potencial. Não é à toa que eu trabalho aqui, atuo na região há muito tempo, mas a gente também entende as faltas, né, e essas brechas, como o Rodolfo vai falar melhor, que precisam ser resolvidas. De uma vez por todas, assim, a gente realmente precisa ter uma confecção que dê certo. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que são... é o principal da coisa. A moda é o caminho. Um dos pontos, é um dos pilares para que isso Quando aconteça. o governo de Pernambuco, precisa. ainda em 2001, decidiu parar de querer chamar de polo de confecções e chamar de polo de moda, foi justamente no incentivo de querer ampliar esse horizonte. Mas esse trabalho que a gente está fazendo aqui foi muito importante, o convite para você vir participar, Sim. justamente para a gente abrir esse leque de discussão em relação a esse assunto de moda, que é as pessoas aqui entendem mais do que você falou bem completo aí. Confecção é moda, mas a confecção é a indústria da moda, é a indústria da coisa. Então há essa diferença, né? Então, como você falou em comportamento, que eu achei realmente os grandes especialistas nesse segmento de moda falam muito nisso, comportamento fora daqui, né? Então, dentro desse comportamento, tem a pandemia também, que deixou a gente num patamar, já estamos num patamar bem melhor hoje no digital. Aí, Rodolfo, que pode falar melhor do que qualquer um da gente aqui no digital. Eu queria que Rodolfo falasse um pouco da moda dentro desse trabalho que ele faz digital nas marcas de Santa Cruz. Nós temos convidados aqui, empresas que, como a gente falou, que são referências, porque elas já estão trabalhando dessa forma, como Sim. a Rota do Mar, John Canner, o próprio Valmir, que levou a coleção dele para Paris. Então são pensamentos já voltados. E o digital, na verdade, faz parte desses comportamentos. Sim, porque quando a gente quer, por exemplo, fazer uma pesquisa de tendência de moda, a gente precisa entender primeiramente de comportamento. Exatamente. Porque o mundo de onde começa, cíclico, onde começa né? e para onde vai, né? O mundo é cíclico, ele vive em constante evolução. Então é muito importante que a gente primeiro entenda como as pessoas pensam, para onde elas vêm, para onde elas vão, mas é muito importante que a gente comece realmente a entender do que a gente está fazendo, para depois a gente poder cobrar algum tipo de eficiência. Saber fazer dar certo, entendendo, né? Ouvindo aqui a fala de Nestor, me fez pensar nesse título do podcast, né? Confecção que dá certo. Então, fazer a confecção dar certo em todo o processo, né? Como você estava dizendo aqui. Conhecer bem para poder aplicar isso. E vendo aqui o nome Confecção que dá certo, enquanto eu te ouvia,
me fez pensar que a confecção, a produção, a indústria de moda pode e precisa dar certo não só pelo resultado, mas dar certo em todo o fazer, de uma ponta à outra. Entender essa diferença entre moda, comportamento, indústria, é mapear esse campo para saber agir dentro dele, né? Então eu posso trazer na estampa de uma camisa o óculos Juliette, né? Que é de uma cultura, por exemplo, do brega funk em Recife, para vender no Brasil todo e tal, mas será que isso seria interessante ter na minha marca para o público que eu vendo? Então esse raciocínio de pesar pesos e medidas, de entender a quem eu estou oferecendo e de entender do comportamento, é provocar uma produção de moda que se responsabiliza por todo o processo, que ela dá certo no começo, no meio e no resultado. Correto. Eu não vou nem dizer no fim, porque o resultado é o recomeço do processo, né? Então, dá certo no início, meio e no resultado. E aí, assim, só fazendo essa emenda, mas também agradecer pelo convite de estar aqui participando do programa. A gente lá no Polo de Confecções vem atuando já nessas conversas, né? Esses dias na FENEARTE também estive lá fazendo esse diagnóstico do Polo de Confecções e observando toda a cena que está acontecendo de muita inovação, de transformações na área digital. Fazer aqui essa fala, ressaltando a importância, por exemplo, de agentes industriais que, como a Nacional Têxtil, vem provocando importantes transformações. Então, pensar, por exemplo, nesse case que é a Nacional Têxtil, considerando que é parte da indústria investindo num contexto todo, fazendo parte dessa transformação nas ações digitais, na construção de conteúdo que informa, como a gente está fazendo aqui essa conversa. E lá na FENEARTE, a gente estava numa roda de conversa, discutindo esse diagnóstico. Durante o Moda FENEARTE, o Moda FENEARTE, né? Tratando de moda autoral, que é uma outra bolha, uma outra vertente da moda, onde a moda da indústria, por exemplo, a indústria de moda, bebe das ideias, dos processos, enfim. E aí a gente estava diagnosticando, olhando para esse polo de confecções, com todas essas transformações e pensando, né, o que é que a gente precisa? A gente tem hoje uma indústria que é muito baseada no copismo, né, em copiar o que está dando certo. E eu também quero fazer uma ponderação de pensar aqui que quando a gente conversa sobre essa indústria que copia, a gente não está pensando isso como um demérito, uma coisa ruim. Nossa, que coisa, né, péssima copiar. Ela tem o seu ponto positivo e ponto negativo, tão quanto criar do nada, né? Que aí criar do nada também não é possível. Mas aí é importante a gente ver que dentro desse processo todo de transformações pós-pandemia, a chegada do digital, inclusive a CDL em Santa Cruz tem uma pesquisa importantíssima que nós fizemos com mais de 2.000 pessoas confeccionistas lá no Moda Center e Calçadão Miguel Arraes, e que a Fashion for All, né, a iniciativa da Nacional, está participando dessa pesquisa. Nós investigamos como é que depois da pandemia ou durante os dias de pandemia as pessoas estavam comercializando no digital. Essas transformações começaram a acontecer e provocar novas mudanças, enfim, a fazer com que esses processos fossem necessários ser refeitos. E aí a gente tem essa solução de copiar, hoje em dia, ela foi lá no início desse boom da confecção, aqui na nossa região, ela foi a mola mestra e o principal ingrediente para a indústria se consolidar. Hoje a gente tem uma indústria que funciona baseada nessa confirmação. Então a gente tem, por exemplo, uma pessoa que produz numa célula familiar ali na sua casa, que ainda, por exemplo, apara as peças na ponta de linha. A gente já tem a moda 4.0 no polo. As indústrias que já vieram aqui hoje não, nessa temporada do podcast, já estão nesse ponto de processos automatizados e tal, e isso convive também com o confeccionista que está ali na outra ponta, parando ponta de linha no candeeiro, na vela, né, com seus familiares produzindo. Então, essa célula familiar, esse armazém, essa facção pequena que seja,
ela é refém de não ter uma pesquisa de comportamento, ela é refém de não ter dados para poder, em cima desses dados, criar. É no comportamento que a coisa começa e é para ele o destino que a moda vai, para atender ao comportamento. Né? E que talvez eles estejam realmente, de fato, inseridos dentro do contexto industrial por necessidade. Sim. Porque, afinal de contas, a gente também precisa também pensar as regiões de um estado como sustentáveis, de fato. E aí, essa célula, ela é refém da cópia porque é a estratégia de que faça o negócio rodar. É a forma mais fácil de iniciar. E é o que é possível. E isso não é uma coisa ruim. Né? A gente tem ali a sobrevivência da maioria dos confeccionistas. E isso já se tornou orgânico. Porque, afinal de contas, quando a gente tem uma grana boa, eu pelo menos cresci aprendendo assim, que quando a gente tinha uma grana boa aqui no Agreste, a gente tratava de abrir logo, era uma facção, porque a gente tem que voltar o sentido profissional para algo que dá certo dentro daquele ambiente que a gente vive. Isso é uma verdade administrativa, né? Quem é que então, correr o risco de investir numa coisa completamente nova? Mas se eu nunca trabalhei com moda, se eu nunca soube nada de confecção, como é que eu monto essa facção? Então, de uma forma orgânica, eu me meto a cara, compro um maquinário, coloco no terraço de casa, monto a minha facção especializada em alguma coisa que algum segmento, eu vou prestar serviço de todas as formas possíveis. Como o Érico estava dizendo, mesmo errando, a coisa vai dando muito certo, que é importante. Isso me trouxe uma reflexão muito boa. A fala de hoje é essa, assim, mesmo errando, dá muito certo. Quero voltar para essa fala. Porque ele aprende dentro desse sentido, mas emendando, até complementando isso sobre essa cultura copista, é bom a gente deixar também claro que isso daí também não é um problema só nosso. Isso é um problema mundial. Não é uma característica só nossa. A gente tem a China aí, por exemplo, que consegue superar o nosso poder de cópia, inclusive com muito mais qualidade, porque são réplicas muito mais perfeitas dentro desse quesito. Mas pegando também uma coisa que Romildo me provocou desde o início, assim, eu acho que a gente também não vive só da cultura copista. Claro. Eu acho que hoje esse reposicionamento, por exemplo, de várias marcas grandes no polo, começando a entender muito sobre o papel do design, o papel da moda autoral e o quanto é importante você ter características próprias, ideias próprias, tudo ter a sua cara, faz com que esses resultados consigam ser melhor. E se moda é ter seu RG, é claro que eu vou tratar de procurar o meu. E aí, assim, a gente tem... E sobre esse gancho, pegando o gancho do que ele falou aí, em relação às facções, em relação ao pessoal que está ali, tem empresas que eu trabalhei que eu tive que tirar o candeeiro dentro da fábrica, porque é uma coisa que não pode se usar. Dentro da CLT não pode usar. Mas foi através disso aí que se criou hoje, modernizou mais a coisa, melhorou mais o private label. Tem empresas grandes aqui na região que trabalham private label, que saiu dessa coisa mais da casa, dentro de casa, pessoal mais familiar, para criar uma indústria disso aí que hoje tem. Grandes empresas aqui em Caruaru. Eu acho que a indústria, ela te obriga a se modernizar. Então, dentro do mesmo cenário, a gente tem extremos, né? A pessoa do candeeiro aparando ponta de linha, e a gente tem a moda 4.0 com processos super automatizados na produção, na comercialização, ChatGPT e Instagram e tudo mais. E aí, dentro disso, a gente precisa pensar. E aí eu queria fazer um parêntese quando você trouxe o exemplo da China, que copia, né, com muito mais rebuscamento, digamos assim, industrial mesmo. Maestria, né? Quando a gente fala da cópia, a gente não está falando tão somente da cópia daquela marca famosa, da Louis Vuitton que vai na camisa. A gente está falando, por exemplo, da cópia de uma estética. Tá na moda a saia ballonnet. Então todo mundo... Gente, andar pelas feiras aqui na época do filme da Barbie. Essa é a cena, essa é a imagem que eu queria mandar assim no e-mail do Milton Santos e dizer, olha essa paisagem aqui, para você ver, andar nas feiras populares, Moda Center, Calçadão Miguel Arraes, na feira de Caruaru, na época do filme da Barbie. Então a gente tinha, por exemplo, só no recorte de Moda Center, a gente tem um número de mais de 10 mil empresas, né, boxes, digamos assim, espaço de venda.
E assim, a maioria produzindo com o mesmo tom de rosa. Sim. Então, veja, nesse contexto novo de digital, nesse contexto novo de novas performances, tanto industrial como lá na ponta mesmo, se todo mundo está oferecendo o mesmo rosa, o mesmo fúcsia, como é que eu me diferencio? Então, eu pensei no comportamento geral e estou aproveitando uma oportunidade do mercado, tá vendendo rosa, bora vender rosa, Sim. Mas eu esqueço que eu posso construir um outro valor pelos processos, um outro valor pela estética, um outro valor que me diferencie, mas que me coloque no jogo de forma diferente. E aí essas transformações, elas vêm provocar todo mundo a ir para o próximo passo. E a gente tá vendo muita gente no gargalo. As pessoas, as marcas, assim, eu vim para cá, para Caruaru hoje. E aí eu tava numa carona, o cara falou assim, eu tenho muita dificuldade de vender meu produto no WhatsApp, a conversa demora muito e o cliente vai embora sem comprar. E eu passei minha tarde ali. A tarde que eu passei atendendo meu cliente, eu podia estar fabricando. Mas se eu for fabricar e não vender, também... Então, assim, a cobra que morde o próprio rabo. A gente tem uma situação que precisa dessa provocação de mudança. Eu estava acompanhando os outros episódios e vendo a riqueza de informação com os cases que já vieram aqui de Seu Menininho, Arnaldo, Valmir, pessoal da Sofia trazendo contribuição importantíssima. A fala, como é o nome dela? Me ajuda a lembrar. Dani. Da Dani, sobre trabalho coletivo. Aquilo ali, eu salvei aquele vídeo para guardar para a posteridade, porque o trabalho coletivo, né, que a gente também conversou aqui nos bastidores, é o que vai ser transformador. Eu acho Talvez incrível. seja a grande virada de chave. A grande virada, né? de chave. A gente tem, por exemplo, esse cenário todo com vários desafios, várias brechas e que continua dando certo e que bom que está dando tão certo, né? Mas a gente precisa ir para o próximo passo. Porque até quando vai dar certo também, e outra, está dando certo como, né? Sim. Aí a gente volta aí na questão. Esses últimos meses, a CDL fez uma nova pesquisa sobre a necessidade de profissionais na cidade, a dificuldade das empresas contratarem pessoas. Muito. A costureira aparece em primeiro lugar. Aí a gente vai ouvir as costureiras dizem assim, a gente não quer trabalhar mais do mesmo jeito. A gente quer ir para o próximo passo. As costureiras, eu acompanho, por exemplo, o trabalho do coletivo Mulheres do Polo, em que elas estão se formalizando, abrindo o MEI, tendo capacitação com contador para entender o custo da facção e o que ganha e o que não ganha. As costureiras, por exemplo, das periferias, elas já têm um trabalho de coletividade maravilhoso. Eu sou costureira, moro aqui nessa rua, eu tenho overlock e goleira, mas eu só tenho tempo de costurar na overlock. O que é que eu faço? Chamo a minha vizinha para costurar na goleira. Isso é um trabalho coletivo. A marca vem e diz assim, eu quero que você feche a peça e ponha a gola. A gola demora mais. Eu vou fechar a peça aqui na minha casa e deixar a gola para a minha vizinha da frente fazer. Isso é coletivo. Isso é coletividade. As duas saem ganhando, né? Então a indústria também precisa começar a pensar e não como coletividade ser a estratégia de sobrevivência dos negócios. A gente tem cases importantes, a gente vem passando aí no... Collab é uma tendência que já vem há Isso. um certo tempo, dando muito certo, principalmente nas grandes marcas, quando vê Supreme se juntando com Gucci, Gucci se juntando com Balenciaga se juntando com Fendi, para poder fazer essas coisas acontecerem. Mas você também me deu um gancho super importante em falar que sem essa consciência que eu já falei anteriormente desse próximo passo, porque a gente ainda não sabe nem que próximo passo é esse. Sim, temos que começar. Né? A gente tem que começar de alguma forma, porque o processo também é gradual. Eu sei que toda essa velocidade que a gente tem adquirido nos últimos tempos, eu não sei se pelo digital, mas a indústria sim tem uma velocidade fugaz assim, nesse sentido, faz com que a gente realmente não tenha tempo de fazer um planejamento melhor sobre essas coisas. Mas é muito importante a gente lembrar que, e você me deu esse insight maravilhoso, e Romildo perguntando tanto se a gente realmente lança tendências para o mundo, eu acho que sim, porque é daqui do Agreste, inclusive, que eu conheço novas formas de se trabalhar. Você nunca viu na face da terra, né, uma t-shirt com o nome da Louis Vuitton. A Louis Vuitton jamais iria fazer uma t-shirt, muito menos com o nome dela na frente. Mas onde é que eu encontro essa t-shirt com o nome da Louis Vuitton? No Moda Center. E aí tem um ponto que você na me fez, feira. Você me fez lembrar e aí agora. Quem é que lança de fato essa nova tendência? Porque depois que essa camisa tem
excelente saída comercial, excelente solução comercial, o vizinho vai fazer, o outro vai fazer, e isso vira... E se isso não for lançar a tendência, o que isso é? E aí o que é que aconteceu? Essa camisa chegou na Louis Vuitton em Paris. Tu acredita, para ser analisada pelo marketing, que até hoje, como o da Gucci, acham ótimos, que é quando o Rodolfo fala das vantagens, porque eu acho que todo mundo agora está se perguntando que vantagem é essa de ser copista, né? Mas a grande vantagem está no sentido de que você está criando um novo módulo de negócio, porque para a Gucci é muito mais importante que ela, de fato, vire uma febre de mercado, né? Todo mundo conhece a Gucci. Hoje todo mundo conhece a Gucci. E aí para a Gucci é excelente ter esse poder de abrangência, mesmo sabendo que ela não consegue ser acessível para todo mundo. Monetizar aquele ali. Ela monetiza de outra forma, porque ela é uma indústria voltada para um público de elite, né? Me fez pensar aqui numa coisa e me lembrar o trabalho de Jorge Feitosa, que está desenvolvendo uma tese de mestrado investigando esse processo único de fazer da Sulanca. E aí eu gosto de usar a palavra de Sulanca sem medo nenhum, porque eu acho que a Sulanca hoje é 4.0. Tem um documentário lá no YouTube que fala dessa evolução. A gente tem uma outra evolução. A Kátia Mezel, que fez o filme Sulanca lá em 86, voltou esses dias no Polo e está querendo gravar o Sulanca 2. Então eu não abro mão de usar a palavra Sulanca com esse valor, porque de fato é. E aí Jorge Feitosa faz essa pesquisa, gente, de pensar que o nosso diferencial é fazer essa indústria desse formato. Então, essa história de ter as facções, a gente já tinha isso há muito tempo atrás. Essa história de pegar a sobra do produto, a sobra do retalho. Sustentável é formidável, e o retalho né? é quem diz o que dá para fazer. Eu não venho com a ideia e pego o tecido, a malha. O retalho tem lá, esse pedaço aqui dá para fazer o quê? Então, isso é algo de valor, isso é sustentável, antes da gente chamar isso de upcycling. Lá fora todo mundo chama de upcycling. E a gente precisa entender que, enquanto pioneira nesse sentido, foi a própria Sulanca que levou a moda, de fato, para a rua. Pois é. Exato. Para a rua, em caráter de feira, em formato de expositivo, só que a gente, além de não poder perder essa essência, que eu acho ela valiosíssima, né? Por isso que eu também sempre valorizo muito o trabalho da Sulanca. Eu lembro muito da Regina Casé fazendo um programa do Fantástico, né? Sim. Aqui, um desfile em cima de um caminhão, tornando a moda, de fato, um assunto tão pop. Né? Porque e a gente está falando de um projeto que começa há muitos anos atrás. Hoje, logicamente, dentro desse estigma de ser roupa de feira, de não ter muita qualidade, eu acho que isso se inverte porque a Sulanca, assim, tendo uma essência tão firme, consegue passar pelas transformações. Claro. Mas tem essas mudanças que você acabou de falar aí também, sobre essas facções, e essas facções estão querendo trabalhar diferente. Sim. Eu acho que a gente tem defendido muito essa ideia, eu tenho defendido muito junto com a Nacional, da gente profissionalizar as pessoas. Mas não só, porque quando a gente fala profissionalizar aqui, a região é costureira. É ensinar a costurar melhor, é ensinar um maquinário melhor. Não isso, mas profissionalizar. E tem empresa, pronto, como a John Conner, que tem várias funções lá. Um almoxarifado, um estoque, um administrativo, um PPCP. Eu chego nessas confecções... É uma empresa completa. Né? Eu chego nessas confecções, eu falo o setor do PPCP. Ninguém sabe nem o que significa um PCP. Entendeu? Que não é mais PCP, né? É PPCPM. Ninguém sabe o que é. Então, profissionalizar esse pessoal para as empresas terem. Porque hoje... Antigamente se trabalhava, no tempo da Sulanca, a costureira em casa fazendo, costurava, botava o dedo no bolso, mas hoje em dia precisa se ter. Mas o Rodolfo falou uma coisa e não concluiu, que é muito importante. Tem um online, tem um administrativo, tem as vendas, é toda uma estrutura que precisa ter, porque as empresas elas começam informal, como começavam aqui, assim, na garagem de casa, e com o tempo, como vai crescendo, eu costumo dizer que as empresas de Santa Cruz, elas crescem mais fora do que dentro. Elas crescem muito lá fora e dentro continua pequena. Então tem que acompanhar isso aí. Eles têm a necessidade de ter que mudar, de ter que buscar isso. Mas é entender, como o Rodolfo estava falando, que não é uma pessoa só que faz tudo isso. Pois é, mas ainda tem a gente precisa entender que o trabalho precisa ser colaborativo, precisa ser coletivo, né? É um trabalho de várias mãos, cada uma com a sua expertise, né? Para que a gente possa, fato, poder ter eficiência, né? Gente, olha, infelizmente, tá vendo? Que a gente entra aqui, parece que
o relógio aqui. Eu acho que esse relógio aqui está sendo eu tenho última pergunta. Eu quero que você também coloque, a gente falando aqui sobre diagnóstico. A gente tem esse trabalho com o nosso convidado. Todo convidado recebe um diagnóstico nosso, que a gente vai na empresa, eu vou lá, faço diagnóstico para potencializar mais o que ele já tem e mudar algumas coisas também, trazer novos conhecimentos. Então, esse diagnóstico é oferecido pela Nacional Têxtil e eu queria passar a palavra para o nosso Érico. Bem, falar mais sobre isso. O Romildo, ele vai até o confeccionista, faz o diagnóstico em todas as áreas da confecção e identifica as oportunidades para que, de fato, o confeccionista evolua no almoxarifado, evolua na questão do corte, na confecção, na estampa, em todas as áreas. Inclusive até na captação de pessoas, a parte de recursos humanos também. E um ponto que eu queria, uma pergunta para o Nestor, que é muito importante para a nossa região, que a gente tem pequeno, médio e grande confeccionista. Sem separar a questão de quem está terceirizando, que é a questão da facção, imagina o confeccionista completo. Como uma dica para que a gente, de fato, chegue até o ouvinte lá, o confeccionista pequeno, o médio e o grande, atuando nos 3 segmentos. Como o pequeno, ele pode se manter antenado, junto com a moda, e entregando algo diferente. Como o médio, que ele já tem um porte um pouco maior, talvez até um investimento que ele possa ter para investir na questão de pesquisa, o que é que ele pode fazer. E o grande, muitos deles já tem pesquisa, já está bem andado, já tem um estilista interno, mas o que é que ele não pode deixar de ter? Então, as 3 receitas que você poderia direcionar com toda a sua experiência de mercado para esses 3 nichos de cliente. Sim, agora eu gostei. Agora eu vou caprichar nessa resposta. Primeiro, eu acho que para os 3, uma coisa em comum que vale para os 3 unicamente é o papel do designer. Né? Ter uma pessoa que fique responsável pela direção criativa. Né? O designer hoje ele é um pouco mais do que o criador, o estilista cuidando inclusive de uma forma mais ampla dentro de todos os processos criativos, da elaboração de um ponto de venda que é a loja, do tag, se é uma flagship, do brand, do marketing, inclusive dessa coleção com todo esse approach diferenciado que vai fazer com que ele tenha a sua fatia de mercado bem resolvida. Mas eu acho que o papel principalmente desse designer, já que é tão bem resolvido para quem já é grande, vale mais para quem é pequeno e médio, que não tem essa pessoa, né? Geralmente dentro da cultura copista, vamos fazer igual mesmo, compra isso, abre, reproduz, printa o look tudo, da novela, da blogueira. Né? E aí vai ser mais fácil. Então dessa forma você não vai ter diferencial, porque você é apenas mais um produzindo moda dessa forma. Você não é o produtor, você é mais um produtor, tá? Eu acho que para o pequeno e médio, a busca da informação, principalmente dentro dessa era digital, precisa ser constante. A moda é cíclica e ela apresenta novidade todo santo dia. Tem alguma coisa para se fazer. Então, é uma velocidade assim monstruosa. E aí, para isso, você tem bancos de dados como o WGSN, você tem, olha, o Google, Pinterest. Olha o Pinterest, o próprio TikTok enquanto comportamento e tendência seguido do Instagram. Mas eu acho que principalmente entrar no digital, com força, né? Como o próprio Rodolfo fala. Para tudo isso que eu estou falando para o grande, parece um grande mistério, mas ainda esse grande é carente de alguns pontos desse que eu tô abordando, sabe? Porque ainda tem marca grande que não tem designer, tem marca grande que não tem esse departamento criativo muito bem resolvido. Ou tem o designer, mas não tem um profissional de comunicação. Ou tem comunicação, faz um vídeo massa, mas o produto... Ou tem só um criador, que é uma pessoa extremamente inteligente e ligada dentro de tudo isso. Isso é uma mas tecnicamente mesmo. Não é capacitada. Né? Porque a capacitação, que eu queria deixar isso agora como a grande moral da história também, é necessário estudar. Essa história também de querer abrir um negócio, ganhar muito dinheiro, apenas dinheiro, a moda, por exemplo, ela vai muito mais além do que isso, né? Porque a gente não faz moda para ganhar dinheiro. Então, a gente precisa entender que para ganhar muito dinheiro ou ter um investimento a longo prazo muito bem resolvido, a gente também vai precisar se capacitar. E hoje a gente precisa entender que, por exemplo, o primeiro curso de moda, a primeira turma de moda a se formar no Brasil foi em 92, foi ontem.
Isso É muito faz recente. É muito recente, enquanto um curso de moda na França tem mais de 200 anos. Né? Então a gente ainda está engatinhando muito, mas aí pegando o gancho também de todas as nossas carências, é muito importante que a gente possa se organizar enquanto coletivo. Isso eu estou convocando todo mundo, você que está ouvindo, que é um pequeno, médio ou grande marca, nós que somos agentes de produção e agentes criativos, a Nacional enquanto indústria, a gente precisa todo mundo se mobilizar em prol de um projeto que realmente seja eficaz no sentido de furar essa bolha e de fato nos levar para o mundo. Infelizmente, né? Acabou. É uma pena. Tanta coisa que a gente tem que falar que a gente não consegue tudo. Mas você, Nestor, está intimado a voltar aqui junto com o Rodolfo para que a gente quer fazer. Vamos fazer a parte 2. A parte 2 disso aqui, para que a gente possa mostrar o passo a passo ao pessoal, como você bem falou aí, o passo a passo da coisa. Que primeiro é o quê? O conhecimento. O conhecimento é importante. Não é só conversar. Eu tive um cliente que ele estava preocupado, estava copiando ele. Eu continue fazendo o que você está fazendo, porque você está copiando aqui é bom, porque a gente só copia o que é bom. Então, mas assim, um ponto assim, bem rápido mesmo, assim, encerrando também a minha fala, um ponto que eu acho importantíssimo é esse exemplo que a Nacional está trazendo de abrir a conversa e colocar... Eu vi você hidratando o olho aqui. Colocar um colírio, assim, nesses assuntos pra gente ver e a gente começar sabe massinha de modelar que a criançada... Isso, e a gente manobrar e pensar e dá certo assim, não dá certo assado. Vamos refazer, vamos juntar. Eu escutei lá no podcast da Nacional, na CBN. Eu vi a moça lá falando sobre o e-commerce. Então, isso tem um valor importantíssimo para que a gente comece essa conversa e que ela não pare, sabe? Que a gente continue se vendo e se questionando, que isso é o que coloca a gente no próximo passo mesmo. Esse programa é justamente isso. Por isso a gente trouxe primeiro cases de sucesso da região, para poder a gente começar a fazer a coisa e mostrar às pessoas que fazendo da maneira que eles fazem, tá entendendo? Que eles aprenderam com a dor. Talvez isso seja um atalho para quem tá começando agora, entendendo? Para fazer a coisa dar certo. Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez, Nestor. Foi um prazer. Foi um prazerzaço. Um prazer estar novamente com você, Rodolfo. Muito obrigado. E vamos em frente, continuar. Érico, próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Com certeza. Vamos trazendo muitas novidades para os nossos ouvintes. Muita coisa, e a gente vai precisar muito dessa cabeça de vocês, para a gente dar assim um boom dessa coisa, porque eu tenho certeza que vai ajudar. O que vocês trouxeram hoje, o conteúdo de vocês vai ajudar muita gente, com certeza. Que bom. Estamos muito felizes. Que bom. Tchau. Sai todo mundo feliz. Tchau, gente. Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil.